Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos concedido mais esta rica oportunidade. Eu me chamo Márcio, sou professor de escola bíblica e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos dinâmicas para dinamizar a sua aula aí da escola bíblica dominical. Quero fazer um convite todo especial, você que ainda não é inscrito, se inscreva, porque neste canal você encontrará conteúdos importantes aí para a sua escola bíblica dominical. Deixe também seus comentários, curta os nossos vídeos, ajude-nos a propagar e a anunciar ainda mais esses ensinos tão preciosos que é o ensino da palavra do Senhor. Nesta oportunidade, nós iremos publicar aqui a lição número 11 da classe de adultos, que vai tratar do tema Sendo Cauteloso nas Opiniões. Que tema importante, meus queridos irmãos? Quantos de nós já falhamos, pecamos diante de Deus com as nossas opiniões? Às vezes nós queremos fazer um juízo de valor sobre um determinado assunto e acabamos cometendo este erro. Devemos ser, sim, sempre cautelosos. Nesta lição nós temos aqui 3 pontos importantes e nós apresentaremos para os irmãos aqui 3 dinâmicas relacionadas a cada ponto dessa lição. O texto áureo dessa lição diz o seguinte: sede, pois, misericordiosos como Pai, como também vosso Pai é misericordioso. Verdade prática: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Então aqui nós já entendemos um pouco aqui pela nossa leitura bíblica, pela verdade prática aqui, que nós devemos então, primeiramente, tomar cuidado com os julgamentos, olhar primeiro para nós. Será que nós estamos sendo verdadeiros no nosso julgamento, naquilo que nós estamos observando? Nós vamos aprender nesta lição um assunto muito interessante para os nossos dias. O primeiro ponto vai tratar o seguinte: não devemos julgar os outros. É o primeiro ponto aqui dessa lição. E já para esse primeiro ponto, eu quero trazer aqui uma dinâmica, a primeira dinâmica para os irmãos apresentarem na sua sala de aula, uma dinâmica bem interessante, que os irmãos vão precisar de alguns materiais. Que material é esse? O irmão vai precisar de um celular reserva. Por quê? Porque esse celular o irmão vai usar o quê? A luz, o flash desse celular. O professor vai precisar também de um papel e vai precisar também de um objeto redondo. Eu aconselho ser um limão. Eu gosto muito de fazer dinâmica com limão, Um limão, mas porém este limão precisa estar, ele vai servir como base, E se possível o professor leve um limão já meio que já está com as suas características começando então a apodrecer, Para nós entrarmos aqui na segunda dinâmica. E aí o professor vai fazer o seguinte: vai na frente, lá na sala de aula, na frente com os irmãos, na frente dos alunos, o professor vai ligar a luz do celular, certo? Vai ligar a luz do celular como eu estou ligado aqui agora, vai utilizar a folha sem amostrar, o objeto, a fruta, para os alunos. O professor vai pegar o limão, vai colocar atrás da folha e vai iluminar com a luz do celular. Vai fazer o seguinte, vai fazer isso, Aqui, aí o professor vai perguntar: o que os irmãos estão vendo? Aí alguns vão dizer: estou vendo uma bola, estou vendo um círculo, Alguns irmãos vão dizer, eu estou vendo aqui parece ser uma laranja, O professor vai indagar isso com os alunos, perguntar para eles o que eles estão vendo, Essa dinâmica, eu já fiz essa dinâmica em alguns outros vídeos, porém a aplicação dela vai ser um pouco diferente. Aí o professor o professor vai continuar iluminando e vai perguntar para os alunos o que eles estão vendo, E aí vai ter vários tipos de opiniões com relação ao que eles estarão vendo. E aí o professor vai fazer a seguinte aplicação desta dinâmica. O professor vai dizer que eles julgaram as pessoas, ou julgaram que tipo de objeto estaria atrás da folha por causa da imagem, por causa daquilo que eles estavam observando, certo? Eles viram a luz refletindo naquele objeto, viram o formato do objeto e por causa disto
eles então julgaram ser, por exemplo, uma laranja, julgaram ser um limão, se algum dos irmãos tiverem falado, limão, julgaram ser, né, uma bola, uma bolinha, ou seja, vai ter algumas sugestões mediante aquilo que eles estão observando. E aí o professor vai ler o seguinte, no terceiro subtópico deste primeiro ponto, o autor da nossa lição diz o seguinte: ele queria, né, qual é o julgamento defendido por Jesus? Ele queria, não julgueis, ele queria ensinar que não podemos julgar ninguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. Então, diante desta aplicação, desta reflexão, desta dinâmica, nós podemos observar e tomar o cuidado, meus queridos professores, alunos que nos assistem agora. Nós, seres humanos, não podemos julgar as pessoas mediante aquilo que nós observamos dela, porque nós não conhecemos o coração desta pessoa. Nós não sabemos a intimidade que esta pessoa tem com Deus. Nós não sabemos qual é o relacionamento que esta pessoa tem com Deus. Nós podemos sim orientar, né, mediante algumas falhas que esta pessoa pode estar fazendo, orientar segundo aquilo que está escrito na palavra, segundo aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras elas nos ensinam. Porém, isto não é julgamento, mas é dar uma orientação segundo o que a palavra de Deus está dizendo. Né? Podemos até dizer assim, que é um julgamento segundo o julgamento da própria palavra. Porém, né, diante apenas daquilo que nós observamos, apenas tirando nossas próprias conclusões, não conhecendo de fato o assunto, não se aprofundando melhor sobre o assunto, nós devemos ter cuidado, não devemos julgar os outros conforme este primeiro ponto. E o julgamento defendido por Jesus Cristo, primeiramente né, não julgar pelas nossas próprias aparências, pela própria aparência, pelas nossas observações, pelaquilo que nós achamos, pelaquilo que nós pensamos, né? Devemos ter muito cuidado com relação a isso. Assim como as pessoas viram, né, o objeto atrás da folha sendo iluminado e tiveram várias percepções, podemos dizer assim, pensamentos contrários, também nós devemos tomar cuidado para não julgarmos através das nossas aparências, porque às vezes pode não ser aquilo que nós pensamos, tá bom? Nós podemos então entrar no julgamento errado e condenar pessoas inocentes, tá ok? Ponto número 2 dessa lição. Gostou dessa primeira dinâmica? Curta, compartilhe, deixe seus comentários, né? Ajude-nos a alcançar ainda mais vidas através deste precioso ensino que é o ensino da palavra do Senhor. Ponto número 2 vai tratar, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Olha só que interessante. O primeiro ponto, nós não devemos julgar os outros. E observamos aqui o julgamento defendido por Jesus Cristo, né? E agora segundo ponto devemos primeiramente, né, julgarmos a nós mesmos. Assim como nós, né, direcionamos as nossas críticas, nós devemos então observar primeiramente para nós, observando, né, o nosso interior. Nós estamos sendo justos diante daquilo que nós pensamos. Para este ponto aqui, a segunda dinâmica que eu quero apresentar para os irmãos vão utilizar o mesmo limão que levaram para fazer a primeira dinâmica. Porém, este limão, se os irmãos observaram, ele tem várias falhas, né? Aqui vou aproximar para os irmãos verem. O limão já está em estado ficando podre, né? Já está entrando no estado de podrificação. Já tem algumas falhas. E aí o professor vai fazer o seguinte nessa segunda dinâmica. Vai entregar este limão para os alunos observarem e falar detalhadamente o que eles estão vendo, né, na casca deste limão. E aí o professor vai passar para o aluno, né? O aluno vai observar atentamente e vai dizer, olha, esse limão aqui, alguns alunos vão dizer, esse limão aqui já está ficando podre. Esse limão aqui não presta mais para consumo. Por quê? Porque ele vai estar dizendo, olha, através da casca que a gente já percebe que esse limão já não está em boas condições. Ele tem falha, né? Já tem manchas
preta, né? Já tá ficando, mudando o seu estado de cor, a sua coloração já está mudando. E aí, de um por um, o professor vai passar. Se for muitos alunos, o professor tem que tomar cuidado para não tomar muito tempo nessa dinâmica, né? Ser uma dinâmica bem rápida, né? E bem objetiva. No mínimo uns 10 alunos. Os alunos vão falar e o professor vai dizer, muito bem, vocês observaram bem, né? Observaram atentamente naquilo que o limão tinha. Aí a reflexão dessa dinâmica vai ser o seguinte: os alunos, eles observaram atentamente as falhas que existia na casca do limão. Através destas falhas, eles identificaram que o limão já não estava mais no estado de consumo, né? O limão já tinha passado do seu estado de consumo. Por que eles observaram? Por que eles perceberam? Através da casca do limão. E a aplicação é o seguinte, que assim como as pessoas avaliaram, né, o limão por fora, a casca do limão por fora, às vezes a pessoa observa uma pessoa e tem uma crítica maior naquilo que aquela pessoa está fazendo no seu exterior, praticando de forma no seu exterior. Não sabendo ela que o pecado desta pessoa pode ser apenas um pecado diferente daquilo que ele está praticando. O seu pecado pode ser maior do que o daquela pessoa. O seu pecado pode ser, né, o seu pecado apenas só muda, né, de direção, só muda de objetivo. Às vezes ela tem um pecado, mas aquela pessoa que está criticando também tem pecado. E só muda só o tipo de pecado, melhor dizendo, porque não existe pecado grande nem pecado pequeno para Deus. Mas existe o que? Pecado. E esses pecados precisam ser avaliados. Assim como eu critico, julgo outras pessoas, eu preciso primeiramente me avaliar, para me saber se eu estou sendo justo, se eu não condeno aquela pessoa de um pecado que eu mesmo pratico, que eu mesmo já faço. Aí o autor da nossa lição vai dizer o seguinte, o professor pode ler isso também para os seus alunos, ainda no primeiro subtópico. Muitas vezes o modo errôneo que procuramos, né, em outras pessoas é as falhas nos outros e também nós sentenciamos, né, mas nós ignoramos ou fazemos vista grossa em relação às nossas próprias falhas. A gente olha para as falhas das outras pessoas, mas às vezes nós fazemos vista grossa com relação às nossas próprias falhas. Porque, por vezes, são mais graves do que as que a outra pessoa está condenada, está cometendo, melhor dizendo. Então, o nosso autor vai dizer aqui que às vezes nós precisamos ter cuidado com isso. Às vezes o pecado do outro só muda o que? O sentido do pecado. Só muda a direção. Só muda o que? O objetivo do pecado é outro, mas nós também somos pecadores e falhos. E aí a gente precisa nos avaliar. Primeiramente, examinarmos a nós mesmos, conforme 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, examinando o nosso interior para que nós não cometemos a falha de julgar outras pessoas, sabendo que nós também não estamos na posição, né, de julgadores, de juiz, mas nós somos, né, devemos sempre pregar a misericórdia e o amor de Deus para com as outras pessoas. Ponto número 3, né, e a terceira dinâmica deste ponto, vai tratar sobre, né, lei natural, né, e lei divina, certo? Ponto 3 vai dizer o seguinte: e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Se nós fôssemos julgados pela santidade de Deus, porque Deus é santo, Ele é justo. Se nós fôssemos julgados severamente pela severidade do nosso Senhor, como nós seríamos, né, como nós estaríamos, melhor dizendo. Romanos 3:23 vai dizer que destituídos estamos da glória de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos pecadores por natureza, pecadores adâmicos, porém, né, pecadores redimidos pela graça do Senhor, aqueles que aceitam a Cristo. E neste ponto aqui, a dinâmica que eu quero apresentar para os irmãos é a dinâmica do isqueiro. O professor vai levar o isqueiro para a sala de aula
E aí o professor vai dizer para os alunos, né, passarem, dois alunos, passarem o dedo no isqueiro de maneira rápida, certo? O aluno que passar o dedo no isqueiro de maneira rápida, ele vai perceber que o calor do fogo não vai queimar o seu dedo, certo? O professor vai dizer, chamar dois alunos, pedir para eles passarem o dedo de maneira rápida na frente do isqueiro. Eles vão passar, né? E vão perceber que o calor até chega no dedo, mas não queima. E aí o professor vai falar para o segundo aluno que chamou, que convidou, foi dois alunos, o primeiro vai passar o dedo rápido, o segundo aluno, o professor vai dizer para ele parar o dedo em cima do fogo, né? Ele vai fazer, até que vai fazer, mas vai perceber que vai esquentar o seu dedo. E o seu dedo, se ele continuar deixando em cima do fogo, o fogo vai queimar o seu dedo, então ele vai sentir dor. Ou seja, de acordo com o que o professor fala, o aluno faz, certo? E se o segundo aluno que deixar o dedo em cima, ele vai perceber que o fogo está queimando o seu dedo. Está queimando o seu dedo. O fogo de Deus, ele é da mesma maneira. Nós devemos observar de maneira atentamente aquilo que o Senhor nos ensina segundo a sua palavra. Porque ele é um Deus santo. Mas ele, segundo a sua palavra, diz também que ele é um Deus misericordioso. Que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E se nós fôssemos julgados pela severidade de Deus, nós queimaríamos, assim como esse segundo ponto, esse segundo aluno deixou o dedo em cima, pela santidade de Deus, o fogo de Deus nos queimaria, ele mesmo nos consumia. E aí o professor pode ler também o seguinte texto aqui do autor da nossa lição. O crente deve ser consciente do que Deus é justo, estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou as suas leis para serem praticadas. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos de Deus, ele os recompensa. Mas quando elas são quebradas, há consequências e sanções, conforme Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 9 ao 12. Né? A observância dessas leis divinas fazem com que as suas recompensas, as suas bênçãos cheguem a nós. Porém, se nós quebrarmos esta lei divina, haverá consequências. Ele poderá nos permitir que algumas coisas aconteçam ruins em nossa vida. Assim como aquela pessoa, o segundo aluno, deixou o dedo um pouco em cima do fogo e sentiu a dor, nós podemos também passar por dores, por provações, né? Por dores mediante a desobediência das leis divinas do nosso Senhor Jesus Cristo. Naturalmente, ele permite que as coisas aconteçam porque ele é santo para nos ensinar, nos capacitar, nos moldar, nos forjar para nós sermos mais santos a cada dia e colocarmos no nosso coração o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Tá bom, meus queridos irmãos? Gostou dessa videoaula? Gostou do áudio aqui? Estou usando aqui outro tipo de celular. Se os irmãos estiverem ouvindo bem, mande um comentário aqui embaixo, coloque e vê como é que está o áudio aí, se ficou bom o áudio. Tá? Eu estou usando aqui um novo telefone celular, tá ok? E se os irmãos puderem, mandem esse feedback para nós, que nós agradeceremos muito também, tá bom? Olha só, nós temos também um segundo canal, um canal de oração e leitura da palavra. Vou deixar o link aqui no canal, né, o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Também, se você quiser contribuir, também temos uma opção Valeu para ajudar também o nosso canal. Também nós estamos mudando um pouco, né, o cenário, trocando de celular, comprando um celular melhor, com as imagens melhores, com áudio melhor, tudo isso para fortalecer e ajudar você aí que está do outro lado da telinha nos assistindo aqui no canal do YouTube, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Deus quiser.